Números, livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Número 23, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Vamos ler apenas, ficar apenas nesse versículo. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estar adentrando mais um mês, Senhor. Superamos, vencemos, e nós reconhecemos, Senhor, que não foi por causa das nossas próprias forças, não, mas foi porque o Senhor esteve nos fortalecendo. O Senhor, na sua fidelidade, esteve cuidando de nós. O Senhor esteve, Senhor, nos conduzindo, e por isso nós estamos aqui para te agradecer, para te louvar, e também já te agradecer de uma maneira antecipada por este mês que estamos vivendo, porque nós temos a certeza que até aqui o Senhor que tem nos ajudado vai continuar nos ajudando, Senhor. Ó Pai, de uma maneira especial, Senhor, te agradecemos pelo privilégio de estarmos, Senhor, te adorando, Senhor, louvando ao teu santo nome, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, Senhor. Aquele, Senhor, que desde sempre és Deus e para todo sempre és Deus. E por isso nós tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar falando ao nosso coração neste momento da ministração da tua palavra. Que o teu Santo Espírito tenha total liberdade, Senhor. Que seja menos de mim e mais do Senhor, Pai. Ó Pai, que não venhamos escutar apenas um discurso humano, mas que possamos escutar a tua doce voz, porque a tua doce voz é que faz toda a diferença. É a tua doce voz que nos transforma, que nos confronta, que nos edifica, Senhor. Ó Pai, por isso nós pedimos, Senhor, fala ao nosso coração. Apesar das minhas limitações, imperfeições, Senhor, fragilidades, eu peço, apesar de mim, por graça e misericórdia, vem me usar, e eu me coloco em tuas mãos, Senhor. Renova a condição, a tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, vem dos nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei, Senhor. E assim, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Possivelmente, em algum momento da nossa vida, já fomos vítimas de um descumprimento de um acordo. De um acordo ou palavra de alguém. Uma pessoa combinou algo com você, comigo, combinou algo conosco e não cumpriu com a sua palavra. Eu tenho certeza que ninguém já está isento desta realidade. Todos nós, em algum momento, tivemos o desprazer de passar por situações como essas. Entretanto, com Deus, nós não corremos esse risco. Ele não é homem, como o texto nos diz, para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A mudança de palavra e de atitude estão relacionadas à natureza pecaminosa do homem. O Senhor é uma pessoa de palavra. O que Ele promete, Ele cumpre. E nesta noite, nesta oportunidade, eu gostaria de estar refletindo com os amados irmãos sobre o seguinte tema: grandes promessas. Grandes promessas. Vamos destacar algumas das grandes promessas que Deus fez ao longo da palavra do Senhor. E uma dessas promessas, todos nós conhecemos e já ouvimos, que é justamente a libertação do povo de Israel lá do Egito e a conquista de Canaã, da terra prometida. E quando nós pensamos acerca desta promessa, normalmente o primeiro personagem que vem à nossa mente, ou os personagens que vêm à nossa mente, é Moisés e Josué, que participaram ativamente acerca do cumprimento, sendo instrumentos para cumprir esta promessa que Deus fez ao povo. Mas na verdade, essa promessa já tem a sua origem. Deus fez lá bem antes. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 12.
Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 12, vai dizer o seguinte: ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. E então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Aqui já vemos a menção acerca desta promessa. Lá atrás, com Abrão, Deus já traz esta promessa, falando que os seus descendentes estariam em terra estranha, se referindo ao Egito, que ali seriam escravizados, mas que eles seriam libertos. E essa esperança foi cultivada de geração em geração, a partir de Abrão, e por consequência, e por extensão também os seus filhos. E um texto que chama muito a atenção acerca desse cultivar dessa esperança, da esperança desta promessa, de um dos descendentes de Abraão. Veja o que é que está escrito lá em Gênesis capítulo 50. Nós estamos vendo todos esses textos obviamente antes de Moisés. Deus já havia feito essa promessa de libertação do Egito e da conquista de Canaã. E há uma pessoa que cultivou essa esperança de uma maneira muito especial. Gênesis 50, a partir do versículo 24, vai dizer o seguinte: antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-as para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José teve uma esperança inabalável. Veja que declaração formidável ele está fazendo aqui na beira da morte. Eu estou morrendo, mas eu tenho certeza que Deus vai intervir em favor desse povo no tempo certo. Vocês não vão ficar aqui, não deixem os meus ossos aqui, mas levem quando vocês saírem do Egito. Porque ele tinha essa convicção. Ele já tinha ouvido acerca desta promessa, a promessa feita desde Abraão. Porque ele tinha essa convicção. Porque ele tinha certeza da fidelidade de Deus. Ele tinha certeza que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E Deus havia feito uma promessa de libertação do Egito e da conquista de Canaã. E essa esperança se manteve inabalável. Mesmo à beira da morte, ele pôde fazer essa declaração: eu sei que Deus vai intervir em favor de vocês. Mais uma vez Deus confirma essa promessa lá em Êxodo capítulo 6, abra a sua Bíblia. Êxodo capítulo 6, aqui já com Moisés, a partir do versículo 2, vai dizer o seguinte: disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros, e agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso digo aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios,
e os fareis entrar na terra, que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Deus aqui mais uma vez confirma acerca desta promessa. E vimos o cumprimento desta promessa, alguns capítulos seguintes da libertação. Continue com a sua Bíblia aberta em Êxodo 13. O versículo 17 a 19 vai dizer o seguinte: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo um caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Eu chamo a sua atenção para o versículo 19. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem os meus ossos. Vimos o cumprimento da promessa de libertação, aquilo que aos olhos humanos era impossível. Deus, com poder e grande glória, libertou o povo de Israel. Mas a promessa do Senhor não se limitou apenas à libertação do cativeiro egípcio. Deus também havia prometido a conquista de uma terra que manda leite e mel, a conquista de Canaã, texto de Abraão, como no texto que nós lemos, Deus falando que o povo retornaria até onde ele estava. Ainda faltava essa parte da promessa. Nós conhecemos a história. Moisés conduziu o povo no deserto, depois foi sucedido por Josué, que enfrentou diversos desafios: Mar Jordão, Muralha de Jericó, os inimigos que estavam ali naquela terra. Mas Deus cumpriu a sua promessa e fez o povo ser mais do que vencedores. Aquela geração que estava com Josué, conquistar aquela terra. E vamos ver o que é que Josué, no final da sua vida, Josué que testemunhou desde a libertação do Egito, Josué que escutou as promessas do povo de Israel, essa promessa que era passada por de pai para filho, desde Abraão. Vamos ver o que é que Josué vai dizer ao final de sua vida. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 21. Josué 21, a partir do versículo 43. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramentos aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Nesse texto está dizendo essa promessa feita desde os antepassados, desde Abraão, se cumpriu. Não faltou nenhum detalhe. Nenhum detalhe, o Senhor não falhou em nada. Se passaram centenas de anos após o Senhor ter feito essa grande promessa lá a Abraão. Gerações passaram, mas a promessa de Deus se cumpriu. Deus não mente, Ele cumpre as suas promessas. Outra grande promessa que nós vemos na palavra do Senhor, além da libertação do povo de Israel do Egito e a conquista de Canaã, outra grande promessa diz respeito ao envio do Salvador, ao envio do Messias. E quando nós pensamos acerca dessa promessa, geralmente pode vir na nossa mente os textos dos profetas,
Isaías, chamado profeta messiânico, mas meu querido, esta promessa foi feita bem antes. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Onde nós já vemos Deus fazendo a promessa acerca do envio do Messias, do Salvador. Gênesis capítulo 3, no versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O descendente que este versículo fala, que esmagará a cabeça da serpente, que terá o seu calcanhar ferido, é justamente Jesus. Lá no Éden, Deus já tinha feito a promessa de enviar o Salvador, o Messias. E ao longo do Antigo Testamento vemos a confirmação dessa promessa. Ao longo dos livros, ao longo dos profetas, essa promessa sendo repetida: o Messias virá, o homem se distanciou de Deus, se desviou, se corrompeu, o pecado adentrou na humanidade, e em razão do pecado ter adentrado, trazendo todas a desordem. Mas Deus sempre, e os homens de Deus ao longo da narrativa bíblica mencionando: mas virá o Messias. O povo que andava estranho, andava em trevas, verá uma grande luz. Virá o Messias para salvar, para nos resgatar, para nos redimir da condenação. O último registro no Antigo Testamento da profecia messiânica ocorre lá no livro de Malaquias. E deste livro de Malaquias até a inauguração do Novo Testamento se passou em torno de 400 anos. Muito tempo se passou. Desde a promessa que Deus fez lá no Éden acerca do envio do Messias, muitos anos passaram. Muitos anos aguardando esta promessa. Muitos anos cultivando essa esperança. Agora veja um homem que conservou vivo essa esperança também. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, vai dizer o seguinte: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, se referindo à promessa do Messias. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Apesar de centenas, milhares de anos terem se passado, a esperança continuava viva na vida desse homem, e ele pôde ver o cumprimento desta promessa. Milhares de anos se passaram, mas no tempo certo houve um cumprimento dessa promessa feita lá desde o Jardim do Éden. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, vai estar nos dizendo que o envio de Jesus, o cumprimento dessa promessa ocorreu justamente
na plenitude dos tempos. Gálatas 4 e 5 vai dizer: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. A vinda de Jesus, o período da sua vida, não foi algo aleatório, não, foi algo que já estava planejado. E por isso aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer: quando se cumpriu o tempo, na plenitude do tempo, no tempo estabelecido pelo Senhor, a promessa se cumpriu. A partir desses dois exemplos que nós mencionamos, de grandes promessas, podemos constatar que o tempo pode passar, mas com toda certeza, Deus cumpre. Versículo 30 e 31. Então, glória, e Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A promessa que eu me refiro, que o Senhor fez e que ainda não se cumpriu, é a volta do Senhor Jesus. Muitos não acreditam nesse fato, falam: há muito tempo eu escuto isso, gerações passadas morreram pregando acerca dessa realidade, milhares de anos já se passaram, e até hoje, nada, isso é mito, isso é história. Ninguém se ganha. Assim como Deus foi fiel em cumprir a sua promessa de libertação do Egito e da conquista de Canaã, assim como Deus foi fiel em cumprir a promessa do envio do Salvador, mesmo se passando milhares de anos, Deus também vai cumprir a promessa da volta de Jesus. Deus vai cumprir a promessa da volta de Jesus. A volta de Jesus é um fato certo e inevitável. E eu repito essa realidade: a volta de Jesus é um fato certo ou inevitável. Quer queira, quer não, se prepare ou não, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, porque Deus prometeu isso, e Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Assim como Ele cumpriu com o povo de Israel no Egito, assim como Ele cumpriu com o povo de Israel enviando o Messias, Ele também cumprirá esta grande promessa de voltar. Os sinais do tempo em que temos vivido confirmam que em breve Jesus voltará. Estamos mais do que nunca vendo esses sinais. Por isso, prepara-te para encontrar com o Senhor. O apóstolo Paulo, falando acerca dessa realidade, lá em 1 Tessalonicenses, abre a sua Bíblia. Este é o último texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16. Vai dizer o seguinte: pois dado a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, manda esta mensagem para essa igreja recém-formada em Tessalônica, e que estava passando por algumas dificuldades, entre elas algumas perseguições. E a mensagem de consolo para o coração daqueles irmãos é: Jesus virá. Jesus virá. Essa esperança viva e inabalável serve de consolo para o nosso coração.
A nossa pátria, a nossa terra não é aqui. Jesus virá nos buscar ou vai nos chamar. E essa promessa, como Deus faz com todas as promessas, Ele vai cumprir. Porque Deus não é o homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Esta promessa vai se cumprir. Que o Espírito Santo, de uma maneira muito mais apropriada, possa estar aplicando esta mensagem ao nosso coração. Que possamos estar assim nos preparando para este grande dia. Pois esse grande dia é um fato certo e inevitável. E que essa esperança que há no nosso coração, a esperança da glória, possa servir de consolo, como diz aqui nesse texto que nós lemos, para o nosso coração. Vivemos tempos sombrios, difíceis, mas nós temos este consolo e essa esperança viva e inabalável. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Quem sabe, ao ouvir tudo isso, estejamos chegando à conclusão que não estamos preparados. Este é o momento de nos preparar, de rever os nossos valores, de rever as nossas atitudes. Quem sabe, se esteja alguém aqui que ainda não fez uma aliança com o Senhor, este é o momento de abrir o seu coração para o Senhor. Quem sabe alguém também esteja nos acompanhando que está nessa realidade. E este é o momento. Pois Jesus está aqui. Vamos orar. Pai, graças te damos. Porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Pode-se passar anos, gerações, até milhares de anos. Mas se o Senhor prometeu, no tempo estabelecido, no tempo certo, vai se cumprir. E há uma grande promessa que vai se cumprir, que o Senhor fez, que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir, que é a tua volta. E nós te pedimos, tem misericórdia de nós, para que este dia não nos apanhe sem desapercebido, mas que possamos estar preparados, Senhor, e não apenas preparados, mas almejando este dia, como diz na tua palavra, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que essa esperança possa te servir consolo para o nosso coração, Pai. Que essa esperança continue viva e inabalável dentro de cada um de nós, Pai. Oramos por aqueles que, quem sabe, neste momento esteja abrindo o seu coração para Jesus. Que o Senhor possa estar operando o maior milagre, que é o milagre da salvação, Pai. No nome do Senhor Jesus, escreve, Pai, uma nova história, Senhor, em suas vidas. E assim, se nós rogamos, nos prepara para nos encontrar com o Senhor. Nos prepara para desfrutar desta grande promessa. No nome do Senhor Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Graças